A Assembleia Legislativa do Paraná votou hoje o projeto de lei. Está votando o projeto de lei 141/2022, que define as diretrizes orçamentárias do Estado para o exercício fiscal de 2023. A matéria está pautada para ser votada em primeira e em segunda votações, em redação final ao longo de 3 sessões plenárias, sendo uma ordinária no dia, outra também ordinária antecipada de terça-feira e uma extraordinária. O texto, que tramita na forma de um substitutivo geral da Comissão de Orçamento, prevê receitas para o ano que vem na ordem de 58 bilhões e 200 milhões de reais. O projeto chega para votação em plenário com 65 emendas dos parlamentares acatada de modo integral entre as 92 emendas propostas. Foram 26 rejeitadas, além de uma acatada parcialmente. O substitutivo traz ainda a possibilidade de riscos fiscais no valor de 3 bilhões e 600 milhões de reais, referente a contrato celebrado entre o Estado e o Banestado vendido ao Itaú em 2000. Aguarda-se decisão do STF sobre a modalidade de pagamento por precatórios ou penhora judicial de ações da Copel. Ainda a possibilidade de frustração de arrecadação de 4 bilhões e 100 milhões de reais. No entanto, existe a previsão de um acréscimo de receita para o ano que vem em relação ao que está disponível em 2022. Os percentuais de repasse efetivados entre aos poderes judiciário e legislativo, Ministério Público e Defensoria Pública do Paraná. E daí eu queria começar perguntando para vocês. A gente teve a questão do ICMS, que teve um impacto. A gente discutiu recentemente impacto na arrecadação. A gente discutiu recentemente crédito para o pessoal produtor de etanol. Até que ponto a gente tem uma bomba fiscal no Paraná para 2023, Eduardo Lanza? Olha, Vitor, até o ponto do governo do estado gastar todo o orçamento com essas benesses e não ter de onde repor. Ou seja, até o ponto de subirem os impostos novamente e virar uma bola de neve. Porque, veja bem, Vitor, seria a mesma coisa você, por exemplo, está precisando de dinheiro. Vai e faz um empréstimo no banco. Não paga e vira uma bola de neve. E aí, quando você vai pagar um valor absurdo, principalmente por conta de juros, correção monetária, correção de taxas. Então, assim, Vitor, tem que ver como que vai ficar essa bola de neve do estado do Paraná, para ver se vai dar essas benesses ou se não vai conceder. E aí, Celestino, qual que é o Paraná que a gente vai ter em 2023? A saúde financeira do Paraná vai muito bem, viu, Lanza? Então, assim, eu acho que... Eu não coloquei em xeque isso, o pessimismo... Não é pessimismo, não. É só... evidente. Eu acho que o Ratinho Júnior está fazendo certo, né? E a Alep aprovou, porque sabe da sua responsabilidade em cima do orçamento, senão não iria aprovar nada, porque também cairia em probabilidade e com risco de perca de mandato. Então, o Ratinho Júnior, com o advento, né, depois da pandemia, do governo federal injetando um superávit nos municípios, nos estados, né, a economia do Paraná vai muito bem, o agronegócio, a mola propulsora do estado, né, o ICMS do preço dos combustíveis, falar que vai ter perca de arrecadação, isso é uma lorota, é uma imbecilidade tão grande, porque quanto mais cai o preço do combustível, mais as pessoas vão consumir, isso é fato. Isso quando o combustível vem de origem privada. Quanto mais cai o preço dos preços dos commodities, de toda a matéria-prima, né, mais se arrecada, porque as pessoas consomem mais e o governo arrecada mais e transfere mais renda. Isso é fato. Então, assim, achar que o governo vai ter perca de arrecadação porque abaixou o ICMS, isso é coisa de partido novo. Edivaldo Magro. O Paraná é um estado fora da curva, né? E a peça orçamentária é bem reflexo dessa capacidade financeira do município. Tem que ser votado com cuidado e especialmente garantir algum tipo de alinhamento salarial a uma categoria, né, que entre tantas, né, sofre muito, que é o servidor público, né? As instituições públicas estão precarizadas, salários precarizados, condições de laboratórios precarizados, a situação, esse eu só estou fazendo um recorte, tá, na área dos servidores. Nós estivemos aqui recentemente, o comandante da Polícia Rodoviária, da qual roubaram motos dentro do estacionamento da Polícia Rodoviária,
porque eles não tinham câmeras, né? E a situação precária também dos servidores que saíam para fazer ronda à noite nas rodovias e o posto fica abandonado, fica sozinho. Então, assim, há muitas situações que devem ser corrigidas de alguma forma. Seguidos governos aqui no Paraná sempre zelaram muito pelo orçamento, pela condição financeira do município. O Estado é um dos mais promissores, né, desenvolvidos do país, na região sul, lidera facilmente. Então, assim, o que se espera é que se aplique o dinheiro público com responsabilidade, né, e não se faça cortesia com o chapéu alheio. O alheio aqui sou eu, é você que está nos ouvindo aí. O que é importante é investimento em infraestrutura, e esse governo tem feito algumas obras de infraestrutura, apesar dessa picaretagem que está sendo o pedágio. E, infelizmente, não há almoço de grátis, né? Uma hora a conta vem. Você pode fazer a benesse que for, mas uma hora você vem. E o déficit fiscal é uma coisa muito grave, né? Se você não controlar ele, você começa a ter problema. Uma hora você tem que equilibrar a balança. Aí a conta vem. Mas é importante manter esses investimentos. Eu acho que o Paraná sempre segue um governo de qualidade, né? A gente não tem nos últimos governos nenhum picareta, né? Mostra essa questão de saúde financeira do município. Mas volto a insistir sempre nesse controle que se tem das contas do Estado e manter salários decentes e condições de trabalho, principalmente para servidores públicos, uma situação de qualidade, porque é eles que no final nos atendem. Professor Itamar. O que você quer que eu fale? Eu quero que você diga o que você quiser. O que você quiser falar, você fala. Ah, tá. Eu quero dizer que precisa orçamento, inclusive, para pagar o precatório que eu tenho direito, né? 2023 é a minha vez de receber a minha ação contra a instituição, que eu já ganhei em últimas. Mas vamos lá. A questão que às vezes as pessoas confundem um pouco, aquela ideia de que quanto maior for a taxa quanto maior for o índice de imposto, maior será a arrecadação. Né? Se colocar no plural, fica mais bonito ainda. Né? Quanto maior for os índices dos impostos, mais alta será a arrecadação. Mas tem um obstáculo aí, que é conhecido pela chamada curva de Laffer, né? Então, até os nossos ouvintes, não dá para falar isso em 90 segundos, obviamente, mas que estiver nos vendo ou ouvindo, procure aí no Google, você vai ver o que é a tal da curva de Laffer. O Brasil, como um todo, já tinha passado há muito tempo. E o estado do Paraná também. Então, quando mais se mantém um índice alto de tributação, menor acaba sendo a arrecadação, né? Então, é um dado interessante aí de se observar. E, de fato, os servidores públicos estão com um salário defasado, né? Inclusive até os inativos como eu. Não posso nem fazer greve, já pensou que coisa chata? Como é que eu vou fazer greve? Se eu já estou em greve, né? Estou parado. Mas os salários estão defasados mesmo. Por outro lado, existe uma possibilidade muito grande de um choque de gestão, inclusive na educação, no ensino superior. Eu já mostrei isso muitas vezes, mas ninguém nunca quis me ouvir, né? Principalmente as pessoas ligadas ao governo, né? Ninguém quer saber disso. É possível fazer um choque de gestão e, inclusive, nas universidades, melhorando significativamente a oferta de disciplinas, a oferta de cursos e reduzindo o número de professores. Não precisa demitir ninguém, obviamente. É só não repor aqueles que estão para serem repostos. É isso, Vitor. Francês. O Paraná é um estado muito rico, nós não precisamos mostrar números, nem ficar comparando cifras de quanto arrecada, quanto gasta, porque o governo nunca mostra isso realmente. O fato de você ter uma tributação maior para que o governo tenha um bolo maior para gastar a seu bel prazer, não significa sucesso, não significa coisas boas para o contribuinte. Eu acho que o contribuinte do Paraná está feliz gastando menos no combustível, que incide sobre todos os produtos, gastando menos ou nada com pedágio, que impedia muitas empresas de ter maior número de viagens, assim como a gasolina impede ter maior número de viagens, de gastos por viagem. Então, isso inibe o comércio, a produção. Então, essa choradeira do governo aí é uma choradeira de barriga cheia, porque ele já tem muito e já deixa de investir, principalmente em efetivo de policiais. Um exemplo
de policiais, como bem disse aí o Edivaldo. A estrutura policial do Paraná está defasada, está sucateada e eles estão deixando tudo ao bel prazer aí. O crime avança em todos os lugares do Paraná por falta de policiais. Maringá, por exemplo, tem uma delegacia central, temos aí um 4º batalhão, mas nós deveríamos ter postos, sim, atuantes nos principais bairros e locais distantes, né? Onde o crime está tomando conta. Então, chorar por aumento de imposto, o governo do Paraná já está aplicando um golpe nos paranaenses, que é deixando o pedágio só para o próximo ano. Não, mas vai ser barato nada. Vamos ter mais 13 postos de pedágio, como 15, vai ser barato? 15 praças. Melhor. A maioria no centro-oeste do 13 estado. combinava mais. Pois é. A situação das estradas estão precaríssimas. As estradas que estavam pedagiadas, um ano sem, já está indo, né, para quase, daqui a pouco faz um ano. O que o governo está fazendo, eu vejo isso também em Maringá, tá? Deixa sucatear as estradas, para daí meter uma licitação de qualquer jeito, ou com relação ao pedágio. Aqui em Maringá, no caso, licitação para asfaltar, né? Criando dificuldade para depois vender facilidade, fazer tudo meio no sufoco, que a pessoa não tem que aprovar mesmo, porque está insuportável, não sei o quê. Então, esse choro do governo do Paraná aí é irrelevante e tinha que ficar sem pedágio, Estado do Paraná, ou um pedágio estadual controlado aqui, que fosse um pedágio decente. Um estado produtivo igual o nosso é o estado que mais tem rodovias pedagiadas do Brasil, gente. Não pode uma coisa dessa.